paz do Senhor Jesus, amém? Convido a todos a se colocarem de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Logo após nós estaremos já louvando ao Senhor com os nossos hinos da harpa. A irmã Roseli estará conduzindo os hinos aqui, juntamente com essa turma aqui que está nos ajudando, Gabriel, Nicolas e Vitória, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos, te louvamos, te bendizemos, agradecemos a Ti por esse dia que Tu nos deste, Senhor, e por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua presença, em Tua casa, juntamente com os Teus servos que aqui têm chegado, cada família aqui representada, vai Tu abençoando, Senhor. Vai derramando a Tua unção e a virtude do Teu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor. Visita os Teus servos, Senhor, nas suas necessidades. Senhor, pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados, quer por palavra, ações ou pensamentos. Senhor, e entra com providência em cada vida. Pedimos a Ti, dirija este trabalho, Senhor, este culto, na unção e direção do Teu Espírito Santo. Se faz presente em nosso meio. Recebe os louvores, serão entoados a Ti. Usa, Senhor, a cada um, Senhor, que irá Te louvar. A cada um que irá, Senhor, porventura receber uma oportunidade. Oh, Deus, também aquele que irá trazer a mensagem nesta noite, o Teu servo. Senhor amado, usa ele nas Tuas mãos, Senhor, e revela a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, guarda o Teu povo, a Tua igreja, continua abençoando o Teu servo, o pastor desta igreja, o pastor Ezequias, sua esposa irmã Eliana, toda a sua família, nosso pastor setorial, o pastor Alberto Brito, a sua família, Senhor, e todos os demais, Senhor, obreiros da Tua casa, Senhor, os nossos obreiros aqui, os cooperadores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, Senhor, visita cada um na sua necessidade, visita a família dos Teus servos, e cada servo Teu que aqui congrega, Senhor, trabalha na vida de cada um, manifesta a Tua glória. Senhor, sê conosco. Pai, nós Te pedimos estas bênçãos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmã Roseli, glórias a Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa de número 244. Louvai a Jesus. Contar 3. 1, 2, 3. Louvai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com o sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor que confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor,
ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluias. Ainda com a igreja, o hino de número 295, novo canto de louvor. Nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Contar 4. 1, 2, 3, 4. Novo canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canta inspirador, harmonia angelical, canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou deste mundo enganador, sobre a rocha me firmou. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canta inspirador, harmonia angelical, este canto novo é cada noite que passar, sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canta inspirador, harmonia angelical, quando o coração vibrar, os acordes lá do céu e da rola voz soar, no jardim do nosso Deus. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canta inspirador, harmonia angelical, quando meu Jesus voltar e levar-me com os céus, ainda eu irei cantar este hino lá nos céus, no seu hino de louvor, canta a grande multidão, vinde as bodas de amor, ao banquete do perdão. Amém. Mais um? Ainda com a igreja, o hino de número 25, Jesus, tu és bom. Aleluias.
exaltado é o teu nome, aleluia. Contar 2. 1, 2. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sem tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, aos jovens já com a oportunidade para estarem louvando ao Senhor. Grande é o Senhor.
Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos, neste momento, ouvir a leitura da palavra de Deus pelo presbítero Osiel. E logo após, as irmãs também já têm a oportunidade para adorar o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aí com um problema na internet. O nosso culto ele está sendo gravado, os meninos estão tentando, estão ligando lá para resolver. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical abençoada online. Nossa escola ainda não voltou. E nós convidamos os irmãos, todos os domingos, das 9 até as 10 horas, 10h15 mais ou menos, nós estamos sempre aqui ministrando. Esta manhã teve a ministração, professor Ailton trouxe. Nós estamos aproveitando todos os professores. Temos a irmã Kátia, temos o nosso irmão Edmauro, o irmão Rubem, eu, às vezes. E nós vamos fazendo aí enquanto não volta, irmãos, a gente não pode fazer esse ajuntamento, separação de classe, mesmo não dá, é meio complicado isso. Nós vamos fazendo online. Mas nossos cultos nós continuamos. Às terças-feiras temos culto de ensino, lembrando aos irmãos que os nossos cultos estão sendo com horário mais reduzido, irmãos. Geralmente 1h e 15 no máximo, tá? Então nós temos na terça-feira, na quinta-feira, o culto público. Até quero avisar os irmãos que, tendo um testemunho, irmão, alcançou alguma bênção, o irmão quiser testemunhar, passe ali na recepção, dê o seu nome, nós traremos, na medida do possível, nós daremos a oportunidade para o irmão. Embora o nosso culto é reduzido, nós procuramos dar maior tempo para a ministração da palavra. Então, os irmãos, quiser contar um testemunho, passe lá na recepção, dê o seu nome, e nós, na medida do possível, às quintas-feiras e aos domingos, nós estaremos aqui dando oportunidade. Lembrando também que sexta-feira, toda sexta, nós temos um trabalho de oração aqui, é o clamor da meia-noite, das 11 até a meia-noite, meia-noite e 10, meia-noite e 15, no mais tardar, nós terminamos. Tivemos agora sexta-feira o início, foi uma bênção, tinha mais ou menos aqui umas 30 e poucas pessoas, buscando a face do Senhor. O intuito, irmãos, é um louvor rápido, é uma breve palavra e o maior tempo oração. É buscar ao Senhor, e nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos cada dia estar aos pés do Senhor. Então, irmão, venha. Os irmãos são convidados. Aqui nós vamos manter o distanciamento, tomar o máximo de cuidado possível, tá bom, irmãos? Presbítero Osiel, faça a leitura. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, convido a todos a se colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo de Mateus, número 25, e o verso de número 31. É bem verdade que a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Devemos estar preparados para encontrar com o nosso Deus, né? Capítulo 25 de Mateus e o verso de número 31 diz assim: o texto, a epígrafe vai dizer: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede
e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e o hospedasse? E quando te víssemos nu, te vestíssemos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não foste me ver, não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão e não me visitastes. Então lhes dirá também, então a eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai querido, mais uma vez congregados, ó Deus amado, na Tua casa, para buscar a Tua face e ouvir a Tua voz, ouvir o Teu alerta, ouvir, Senhor Jesus amado, as Tuas palavras, palavras estas, meu Pai querido, que pode nos orientar os céus. Meu Pai querido, uma palavra, meu Pai querido, que venha nos tirar, meu Pai querido, dos nossos confortos pessoais e levar-nos a despertarmos, porque o Senhor está voltando. Pai querido, nós estamos aqui também para interceder por aqueles que não têm vigor e mais força, para que possa, meu Pai querido, ser alcançado, meu Pai amado, pela Tua palavra e pela intercessão, que o Senhor possa visitá-los nos seus lares, que o Senhor possa visitar, meu Pai querido, aqueles que estão, meu Pai, até mesmo, meu Pai querido, guardados dentro de casa, sem poder sair. Meu Pai querido, que o Senhor possa visitar, ó Deus amado, através de uma palavra, meu Pai, de ânimo, para que não venha desanimar, para que não venha parar na jornada, mas que o Senhor, meu Pai querido, venha nos alertar nesta noite mais uma vez. Senhor, continua conosco, usa o pregador desta noite, fala conosco, receba o louvor, receba a adoração, que é tudo para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. As irmãs com oportunidade para adorar o nome do Senhor. E logo após, irmãos, nós estaremos já ouvindo aí a participação, o momento das crianças, né, do MIPA. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de
nome de Jesus, para sempre, irmãos. O Senhor, Ele vem a ser exaltado em nossa vida, a cada momento, a cada instante, para sempre Ele vem a ser adorado. Enquanto as irmãs cantavam, nós lembramos aqui, irmãos, quando João escreveu o Apocalipse, ele disse que viu ali os anciões, né? Seres viventes em torno do trono e não se cansavam de cantar o mesmo cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve essa visão também. Dos querubins estão ali na face do Senhor diretamente, diuturnamente, louvando ao Senhor, irmãos. E às vezes, irmãos, nós perdemos um momento como esse de adorar o Senhor. Às vezes não conseguimos, somos falhos, irmãos, não estou aqui criticando ninguém, mas nós somos falhos, às vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos. Às vezes 1 horinha ou 2 que seja, 1h30 ou 2 que seja, que nós estamos aqui para adorar o Senhor, de repente acontece com todos nós, irmão, nosso pensamento quer vaguear em outro lugar e não nos concentramos aqui, que estamos aqui para adorar, engrandecer o Rei Eterno Soberano. Amém? Vamos ouvir a participação das crianças, através de um vídeo, momento das crianças do MIPA. Logo após, os varões também têm oportunidade para adorar o nome do Senhor. Oi, tia Joara. Oi a todos, pais do Senhor. Hoje eu estou aqui com meus amigos, a Lilica e o João. Hoje a gente vai cantar. Tanto, 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 para agradecer. Eu tenho um amigo para agradecer. 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 Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho os meus pais 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 para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenha Jesus para agradecer. Tenha Jesus para agradecer. Tenha Jesus para agradecer. Tenha Jesus para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho um amigo 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 para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Para agradecer, tenha Jesus para agradecer. Tenha Jesus para agradecer. Tenha Jesus para agradecer.
Tenho a Jesus para agradecer. Toda manhã e toda noite tu deve saber. Meus pais e professores, meus amigos também. Eu sempre agradeço e os trato bem. Nunca deixarei de levantar a minha voz. Tanto eu amo a Deus. Sempre estarei agradecido aos céus. O meu grande Deus é meu amigo fiel. Eu tenho tanto para agradecer. Eu tenho tanto para agradecer. Glórias ao nome de Jesus, né, irmãos? Que nós possamos fazer como as crianças acabaram de cantar, né? Temos tanto para agradecer ao Senhor. Não vamos ficar se lamentando, não, irmãos. Vamos agradecer por tudo que o Senhor tem concedido, né? Até mesmo se houve alguma perda, vamos adorar o Senhor. Foi permissão de Deus. Deus permitiu. Que o nosso Deus, irmão, se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele quiser guardar, Ele guarda, né? Nós sabemos disso. Vamos ouvir os varões, louvar o Senhor nosso Deus. Nós estaremos já aproveitando este momento para contribuirmos com os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Os irmãos podem se reunir aqui, irmãos. O irmão Edmilson está aqui para trabalhar para o Senhor e ele vai assumir aí a regência aí com os irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. O diácono Rubens estará ministrando a palavra do Senhor, estejamos atentos. E mais para o final, irmãos, assim que ele terminar a palavra, nós estamos tentando aí, hoje nós, por causa da conexão da internet, não tivemos a participação ainda do pastor Ezequias. Mas os meninos estão aí tentando conexão e assim que possível, após a palavra, o pastor Ezequias trará uma saudação para nós. Amém? Pai Senhor para a igreja, sem perca de tempo, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Corrigindo, São Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Parece que nós estamos aí conseguindo uma transmissão pelo YouTube, é isso? Mas a imagem acho que não está muito boa, mas pelo que eu recebi de retorno aí dos técnicos aí da mídia, o som está bom. Então, aos irmãos que estão em casa, paz do Senhor, a todos, acompanhem conosco essa leitura, São Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Se nós formos olhar esse texto, irmãos, Jesus, ele fala, olha, quem escuta estas minhas palavras, quando nós estamos falando, nós formos aqui fazer uma análise do português, quando nós falamos de pronomes demonstrativo, quando eu estou falando de esta, eu estou falando algo que está próximo a mim. Então, quando eu falo esta, eu estou me referindo a algo que está próximo ao falante. E quando Jesus fala, quem escuta estas minhas palavras, que palavras eram essas que Jesus estava se referindo? Quais eram estas palavras? Estas palavras às quais Jesus estava se referindo aqui nesse texto, eram as palavras que ele começa a falar ali no Sermão do Monte, lá no capítulo 5. E é justamente alguns trechos desse sermão que eu quero meditar com os irmãos hoje, extrair algumas ideias aqui para a nossa vida. Jesus, ele tinha acabado de passar por um deserto lá, o deserto da Judéia, ele já havia se batizado, ele tinha passado 40 dias lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele obteve uma grande vitória ali. Segundo alguns historiadores vão falar, é nesse tempo, nesse momento, esse período de 40 dias em que Jesus passa ali, que ele praticamente obtém toda a plenitude e o conhecimento da vontade que Deus tinha para ele, daquela missão que estava se iniciando ali naquele momento, logo após o seu batismo, que foi a primeira aparição pública de Jesus, foi no seu batismo. E aí Jesus, ele já tinha também, depois que ele se batiza, ele tinha ido para Galiléia, que era a cidade natal dele, ou melhor, a cidade de infância dele, como diz no inglês, a hometown dele, a cidade onde ele se criou. Na verdade, a cidade natal dele era a cidade de Belém, mas ele se criou em Nazaré. E aí ele vai lá para Nazaré,
e ele entra naquela sinagoga, é onde ele vai lá e lê aquela passagem do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E os homens ali daquela sinagoga, Jesus ele era frequentador de sinagoga, então crente que não gosta de igreja já está fora do padrão de Jesus. As sinagogas elas nasceram lá na Babilônia, quando o povo ficou cativo lá na Babilônia. Eles criaram as sinagogas e quando voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo. Aliás, esse é o assunto, tema da nossa lição de escola dominical, reconstrução de Jerusalém. Mas eles fizeram várias sinagogas. Então, durante a semana, as crianças e adultos eram alfabetizados e estudavam ali. E no sábado, era o dia principal, o dia do descanso, eles iam lá meditar na lei, aprender a palavra de Deus. E Jesus era frequentador de sinagoga. Então, se você não gosta de estar na igreja, você já está aí fora do padrão que Jesus quer para nós, né? E Jesus, ele ali, quando ele lê aquela palavra na sinagoga de Nazaré, os homens ficam irados, porque ele começa a falar algumas coisas e pegam ele, arrastam ele, levam lá para um pináculo, lá para um monte, um morrinho lá, e tentam jogar ele lá do morrinho lá para baixo. Mas aí Jesus dá uma cegueira neles e passa por entre eles e vai embora. Fato é que depois disso, Jesus ele sai da Galileia e ele se muda para Cafarnaum. E quando ele se muda para Cafarnaum, ele começa então a pregar o evangelho e ele começa também a curar pessoas. E aí a Bíblia diz que a fama dele vai correr até a Síria, que era uma região mais portuária, ali do lado da Fenícia. E ali muitas pessoas começam a vir para Jesus para serem curados. Não se sabe ao certo qual é esse monte. O sermão é tão famoso, né? Sermão da montanha, mas não se sabe ao certo qual é esse monte. Alguns acham que era um monte ali próximo na região de Cafarnaum, a nova residência de Jesus naquele momento. E Jesus ele começa então a pregar para aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele se assenta, é rodeado pelos seus discípulos, e uma grande multidão que estava ali começa a escutar o que Jesus tinha a dizer. Logicamente, nós não vamos falar aqui sobre todo esse sermão, mas eu queria destacar alguns pontos aqui, porque até então, irmãos, a maioria dos homens que eram ligados à lei, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos ensinadores da lei, que pregavam a lei, que ensinavam a lei, eram pessoas que não tinham autoridade. Por quê? Porque eles falavam coisas que eles não se esforçavam para viver. E Jesus, ele era diferente. Ele chega com uma mensagem que vai inclusive de até diferenciar do que os fariseus, que os saduceus ensinavam, mas a palavra dele vai ter autoridade porque as pessoas viam que ele praticava aquilo que ele falava. E se eu for perguntar aqui hoje para alguns irmãos, a começar daqui, você prega o que você vive ou vive o que você prega? É difícil. É difícil. Está aqui os pastores, os obreiros, sabem que quem aqui nunca deu uma escorregada? Não, eu sou bom pagador. Mas você, será que é fiel em outras coisas? Como você é fiel nos seus compromissos financeiros? Ah, não, irmão, eu sou uma pessoa que eu sou boazinha, eu procuro dar o meu dízimo, procuro dar minhas ofertas, eu não defraudo ninguém, eu não ando agredindo ninguém, eu sou uma pessoa muito mansa. Mas a primeira coisa que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, versículo 3, Jesus vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer afortunado ou
felizes são os pobres de espírito. São pessoas afortunadas. Mas o que quer dizer uma pessoa pobre de espírito? Eu acho que eu já até falei isso aqui em outro momento, mas vamos reforçar aqui a ideia, né? A gente até usa esse termo errado, né? Às vezes é uma pessoa que ela não é muito bem aculturada, ou não tem muito estudo, ou uma pessoa que ali num grupinho ela fala uma coisa que a maioria acha meio brega aquilo e fala: nossa, mas você é um pobre de espírito. Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que ela é pobre de espírito, ela olha para si e ela consegue enxergar em si uma pessoa totalmente dependente da graça de Deus. Ela olha para si e ela consegue enxergar nela, e somente nela, ela só olha para si, ela enxerga nela uma incapacidade muito grande de se salvar, de merecer alguma coisa da parte de Deus. Esse é o pobre de espírito. É a pessoa que olha para si e ela fala: bom, eu sou uma pessoa que eu posso até ser fiel, eu posso até ser uma pessoa decente, uma pessoa direita, mas ainda assim eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 18, Provérbios capítulo 16, versículo 18, fala assim: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Por que nós muitas vezes, talvez acho que a maioria esmagadora aqui dos irmãos, já devem ter visto empresários, políticos, pastores, pessoas da sua família, que outrora eram pessoas influentes, pessoas que ditavam as regras, pessoas que elas eram referência, e hoje você vê essa pessoa, ela está caída, prostrada, porque em algum momento da vida dela, ela teve o seu espírito altivo, ela não prestou atenção, que ela estava inchada, que ela era fraca, ela deixou de ser humilde de espírito, ela em algum momento, ela deixou de depender de Deus e passou a confiar em si mesma. E por isso caiu. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, Jesus ele conta uma parábola que é bem conhecida nossa. Jesus ele percebeu que ali tinham as pessoas que estavam meio arrogantes, com o orgulho à flor da pele. E Jesus, eu acho que se eu vivesse naquela época e alguém já tivesse escrito algum evangelho, eu acho que eu ia evitar encarar Jesus. Porque Jesus, ele olhava para a pessoa e já fazia uma leitura. Já sabia o que estava no coração. Eu acho que eu ia ficar meio temeroso. Mas Jesus, ele percebeu, aqui nessa passagem de Lucas 18, que havia algumas pessoas ali que estavam meio infladas, com o ego inflado. E aí Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Falou: olha, 2 homens subiram ao templo para orar, e um estava em pé e falava assim: Senhor, o fariseu, Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os demais roubadores, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem como esse publicano aí que está do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os meus dízimos. E o publicano, que era um cobrador de impostos, que já levava a fama de ruim, acho que já tinha até introspectado isso daí, né? Falou: eu sou um miserável mesmo. Chegou lá, batia no peito, e o que ele falava? A Bíblia diz que ele nem ousava levantar os seus olhos ao céu. E ele falava: Senhor,
tem misericórdia de mim, pecador. Irmão, não é a nossa sabedoria que nos justifica diante de Deus. Parece que eu estou falando aqui uma coisa óbvia, né? Parece que eu estou falando um negócio óbvio, algo que, mas eu sei disso, irmão. Então por que nós muitas vezes vivemos como se a nossa sabedoria nos justificasse diante de Deus? Como se a nossa riqueza, né? Hoje está difícil falar de dinheiro, acho que a maioria está sem, mas em algum momento da vida você já estava muito bem, né? E até usou os seus recursos para ajudar pessoas. E talvez aquele egozinho lá dentro do coração, né? Puxa vida, como eu sou bom, olha só. Deus me abençoou e eu estou abençoando os necessitados. Pois é, se você se orgulhou no seu coração em algum momento por ter ajudado alguém, é provável que você tenha perdido seu galardão. Porque se você ajudou é porque Deus te deu condição para ajudar e você não fez nada mais que tua obrigação. Paulo fala, se não me engano, aos Tessalonicenses ou aos Colossenses, não me lembro agora, que cada um trabalhe com as mãos para que tenha, para dividir com o que não tem. Você não está fazendo nada demais, irmão. Eu não estou fazendo nada demais quando eu ajudo alguém. Se eu ajudo é porque Deus me deu condição. E aí Jesus ele já começa abrindo esse discurso, esse sermão muito maravilhoso. Bem-aventurado os pobres de espírito. Meu irmão, tu quer ser feliz de verdade? Tem tanta gente aí que fala, eu quero paz, eu quero ser feliz, irmão. E eu só tenho angústias na minha vida. Você quer ser feliz? Então, primeiro, se reconheça a si mesmo como um miserável pecador que depende de Deus. Senão você nunca vai ser feliz. É o que está escrito aqui, bem-aventurado, afortunado, felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Irmão, sabe aquela história que a gente vê às vezes na Bíblia? Aquela palavra que a gente vê às vezes na Bíblia? O anjo falando lá para Ló, escapa-te pela tua alma. É assim que a gente vai entrar no céu, irmão. É escapando pela nossa alma, é brigado. É brigado. Bom é quando nós muitas vezes pregamos bênçãos, milagres. Mas olha só, o povo que foi atrás de Jesus por milagre, chegou lá e a primeira palavra que Jesus fala para eles, vocês são todos pecadores. E se vocês se reconhecerem pecadores, vocês são bem-aventurados. Vocês serão felizes. Quantas pessoas a gente vê aí com a cerviz dura, né? Pescoço duro, num baixo. Então tá bom. Você é um candidato à infelicidade. Porque Jesus falou, bem-aventurado são os pobres de espírito. Aí a gente vai pular mais um pouquinho, lá para o versículo 11, não vamos falar todo o sermão, mas olha só o que diz lá no versículo 11. Jesus vai falar, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Talvez a igreja, ela hoje está vivendo num tempo que parece que nós estamos começando a vislumbrar um período de perseguição contra a igreja. Nós estamos vendo aí alguns projetos de lei, se não me engano, 122, né? Acho que até já caiu no esquecimento, lei da mordaça contra a homofobia, outros projetos de lei que vão aí sendo, leis que vão tentando passar nas nossas casas legislativas, e algumas vão afetar diretamente a igreja. Então parece que nós estamos começando agora a vislumbrar alguns momentos em que a igreja ela começa a ser oficialmente perseguida ou até podada pelo Estado.
Mas se os irmãos bem verem, irmãos, nós vemos aí quantas pessoas hoje, o evangelho, muitas vezes as pessoas elas debocham, elas riem, elas insultam. Quantas vezes você já não foi insultado por ser crente? Por ter um ponto de vista, como hoje é dito, mais conservador? Quantas vezes você já não foi injuriado, debocharam de você, porque você não concorda com certas práticas? Mas Jesus está falando que isso, a injúria, a perseguição, o insulto, faz parte da felicidade também do crente. O evangelho ele é um paradoxo eterno. Eu acho que a gente vai morrer sem entender, né? Lá no versículo 4, olha só, bem-aventurados que choram, meu Deus, felizes os que choram, Senhor da glória, né? Felizes os que choram. E aqui Jesus está falando, olha, quando vocês forem injuriados, o que é injúria? É afronta, é deboche. Vocês são bem-aventurados. Lá no capítulo 21 de 1 Reis, tem uma história. Acabe, ele era um rei de Israel, casou com a Jezabel, que era fenícia, né? E aí aquela mulher era uma tormenta, uma perturbação. E Acabe, ele tinha colocado os olhos dele cobiçado a vinha de Nabote, que ficava ali perto dele, e ele chegou lá e falou, Nabote, e essa vinha aí? Vamos negociar? Está aqui no pé do meu muro, está aqui, você é meu vizinho, essa vinha aí eu preciso fazer uma horta, me dá essa vinha aí, eu vou te dar uma bem melhor e ainda se tu quiser eu te dou dinheiro. E Nabote falou, não, de maneira nenhuma eu me desfaria da herança do Senhor, porque lá em Levíticos, quando Deus dá a lei, Deus falou que ninguém poderia vender a terra, e se por necessidade vendesse a terra, se o teu irmão empobrecer e vender a terra, no ano do jubileu a terra volta para a possessão dele. Porque a terra é do Senhor, irmão. É um engano a gente pensar, né? Você pode estar com a escritura da tua casa aí. Tu não tem nada. A terra é do Senhor. Está aqui, irmão. Está registrado no cartório de imóveis lá. Não interessa. Até o governo, se precisar, ele pode te tomar. Sabia? Está na Constituição. E a terra, Deus falou que a terra ela não podia ser vendida. E Nabote, ele honrava a herança que ele tinha recebido. E vejam bem, ele não fala a herança dos meus pais, ele fala a herança do Senhor. Ele sabia que Deus tinha colocado aquela terra na mão dele para ele cuidar, embora tivesse vindo através de uma herança familiar, mas ele sabia que era do Senhor. Só que Nabote queria pegar Acabe queria pegar para colocar, acumular mais terras, para incorporar aquela terra, aquela vinha, a sua possessão, a possessão dele Acabe. E Nabote falou, negativo, não vou fazer isso não. E o que a Jezabel fez? Arquitetou lá um plano, proclamou um jejum, chamou os filhos lá de Belial, os filhos do maligno, e fez com que aqueles homens levantassem um falso testemunho contra Nabote, e Nabote morreu apedrejado. E aí depois chegou, Acabe estava até depressivo, irmão, por causa da vinha de Nabote. Não comeu, era um rei, desculpa a expressão, um meninão, babão, chorão. Aí depois foi lá Jezabel e falou, olha, pode ir lá, te alegra, come, e vai lá tomar posse, porque Nabote já morreu. Deus não deixou quieto isso não, irmãos. Deus na hora, no versículo seguinte, Deus falou para Elias, desce lá e vai falar com Acabe. Ele está lá em Samaria, está na vinha de Nabote, ele foi tomar posse do que não é dele. O mundo pode te insultar, mas se você honrar a Deus, Deus vai ser por você. Ainda que te matem, Deus vai cobrar de quem insultou você. Mas tem que aceitar a injúria. Tem que aceitar o insulto.
A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como que eu quero que Deus faça justiça se eu já fui lá, já xinguei, já briguei, já bati? Irmão, o que Deus ainda vai fazer? Mas tu já fez, já. Tu já bateu, já brigou. Deixa, tu quer fazer, faz. Mas felizes sois vós, quando vos injuriarem, quando vos insultarem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós. Olha que interessante essa palavra. Quando mentindo disseram todo mal contra vós. Se você é fiel com Deus e estão te insultando, o próprio Jesus já falou, isso é mentira. Irmão, não precisa ninguém dizer que é mentira. Jesus já falou que é mentira. Jesus já está falando aqui. E quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Vamos lá para Atos 6. Atos 6, versículos 8 ao 10. A Bíblia vai falar de Estevão, um dos diáconos lá da igreja de Jerusalém. Quando eu sempre falo aqui com os obreiros, eu queria ser um diácono do quilate de Estevão. Que homem abençoado. Sabia dividir bem a comida, porque os diáconos foram escolhidos para servir as mesas. O cabra era bom, poderoso, a Bíblia diz que ele operava prodígios e maravilhas. E era um homem sábio. Se nós formos lá em Atos 6 e 10, nós vemos Estevão, nos versículos 8, nós vemos o Estevão sendo usado por Deus em prodígios e grandes sinais. Em Atos 6, nós vemos um Estevão sábio. Em Atos 10, a Bíblia vai falar, em Atos 9, Atos 6 e 9, diz que ele estava na sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha o que diz o versículo 10, Atos 6 e 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eu imagino até, irmãos, Saulo, chamado Saulo de Tarso, era da Cilícia. Eu imagino até que Saulo poderia estar aqui, tomando uma coça de Estevão. Tomando uma surra de Estevão, porque o homem era sábio, falava com sabedoria, e ninguém poderia resistir. E aí depois, o que fizeram? Irmão, as coisas se repetem de um jeito, por isso que Salomão vai falar, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Não tem nada novo debaixo do céu. O que os homens fizeram? Pegaram Estevão lá, arrastaram perante o sumo sacerdote, falaram, esse camarada aí está falando que vai ser tudo derrubado aí. Todo o sistema de sacrifício, o templo, vai ser tudo arrebentado aí. Aí o sumo sacerdote falou para ele, e aí, é assim mesmo, o Estevão? E aí, irmãos, tome mais sova, tome mais surra. Estevão começa de Abraão e vai até Jesus, e no final ele fala, e vocês, os pais de vocês mataram os profetas, e vocês estão aí desobedecendo a palavra de Deus. Aí os homens começaram a ranger o dente. Só que quando a Bíblia diz que quando Estevão chega lá perante o sumo sacerdote, no versículo 15 do capítulo 6 de Atos, eles olham para Estevão e vê Estevão como o quê? Como o rosto de um anjo. Olha para o rosto dele e vê como o rosto de um anjo. É por isso que às vezes nos insultam, irmãos. É por isso que às vezes nos insultam, porque não tem do que nos acusarem. Se você anda em fidelidade com Deus, você não está livre de insulto, você vai ser insultado, mas eles não vão ter do que te acusar. E aí a mesma história, pagaram lá 2 filhos de Belial para levantar um falso testemunho contra ele,
que ele tinha blasfemado contra Deus e arrastaram ele para fora da cidade e apedrejaram. Vamos acabar com esse camarada aqui, que agora a gente mata esse negócio de evangelho. Só que interessante, né? No capítulo 1, o Saulo, sangue nos olhos, moleque novo, acho que tinha passado tanta vergonha lá apanhando de Estevão, que falou, agora eu vou à forra. Saiu perseguindo a igreja, saiu perseguindo todo mundo. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Lucas, ele escreve o livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. E ele fala que Jesus falou assim, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A morte de Estevão foi o ponto inicial para que o Evangelho saísse de Jerusalém. E os crentes fugiram para Samaria. E depois, Saulo, ele é alcançado pela mão do Senhor e o Evangelho ganha o mundo. Foi a morte de Estevão que foi o estopim para que a palavra de Deus se cumprisse. E a pergunta que eu faço hoje, nesta noite, inclusive para mim, será que eu estou disposto a cooperar para a pregação do Evangelho, ainda que isso custe a minha vida? Será que eu estou disposto a isso? Vamos mais adiante. Aí Jesus ele vai falando, né, sobre os sois injuriados. E o que ele fala? Olha só que maravilhoso. No versículo 12 de Mateus 5. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo insulto, irmãos, que fizerem conosco, já aconteceu com algum crente fiel, com algum servo fiel do Senhor. Então, exulte. Alegre o seu coração, porque o galardão vai ser grande. Você vai ser recompensado lá no céu. E aí Jesus ele fala, ele vai continuando aqui nos versículos seguintes. Ele fala, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal? Será que é só tempero? Alguém falou tempero, alguém aqui falou salgar? O sal ele tem uma conservar, evitar apodrecer. Irmão, o mundo jaz no maligno. Se eu estou no mundo, e Jesus falou, olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala, Pai, peço a Ti que, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ora, se eu estou no mundo e eu sou sal, eu tenho que fazer o quê, irmão? Salgar e conservar. Ah, irmão, isso é lógico. Então por que eu não salgo e nem conservo? Eu me misturo a massa. Eu entro na faculdade, eu sou cara. Eu estou lá no meu emprego, eu sou o cara. Às vezes ninguém nem sabe que eu sou crente. Mas não era para salgar? Vós sois a luz do mundo. Dá para esconder, irmãos, uma luz na escuridão? Por menor que seja, irmão, até uma brasinha que já está nas últimas. Se o ambiente tiver um breu, ela vai aparecer. E se nós não estamos brilhando, tem coisa errada. Se eu não estou salgando, tem coisa errada comigo. Se eu não estou conservando, tem alguma coisa errada comigo. Olha a primeira pregação de Jesus. A primeira. Imagina se você estivesse naquela igreja ali, a igreja do monte. Dava, como diz o pastor Ezequias, dava para dar glória, né? Será que dava para dar glória? Vamos correr um pouquinho. Aí depois, lembram do texto? Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, são estas. Estas aqui que ele falou, desde o capítulo 5. Vamos correr mais um pouquinho. Mateus 5, 23.
Ao 24, essa semana eu conversava com algumas pessoas e falava justamente isso. As pessoas, elas têm os costumes, hoje nós estamos vivendo uma época em que, se fulano virou a cara para mim, eu não estou nem aí, eu estou com a minha consciência tranquila, ele que se arrume. Olha o que fala lá, irmãos. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai lá se reconciliar, porque Deus não vai aceitar essa oferta. Está falando de irmão aqui, porque depois Jesus ensina também a lidar com o adversário. Irmão, quando eu chego aqui na igreja, irmão, eu respeito até quem pôs, mas tem umas plaquinhas aqui, proibido celular, né? Eu acho que não era nem necessário, né? Tirando aí os meninos da mídia agora, que estão no instrumento de trabalho, e proporcionar a transmissão desse culto para os irmãos, eu não vejo necessidade de trazer celular para a igreja. Né? Eu não vejo. Por quê? Porque aqui é lugar de você trazer sua oferta. Quando você vem aqui, irmão, por mais que você esteja cheio de necessidade, e você se sinta tentado até chegar aqui e só pedir, mude o teu comportamento e a tua atitude. Ofereça primeiro o culto. Ofereça primeiro a tua oferta. Primeiro a oferta. Pode ser até que ela vai subir com um cheiro tão suave, que ela vai agradar tanto a Deus, que não vai haver nem necessidade de pedir. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem nisso, irmãos? Quando Jesus falou para você, quando você for colocar a tua oferta no altar e te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que Jesus está querendo dizer? Não adianta você ter sentimentos bons só para comigo, só para com Deus. Você tem que ter sentimentos bons também com o teu próximo. Você tem também que ter sensibilidade para com o que ele está sentindo. Que culto é esse que eu não me importo com ninguém? É só eu e Deus. Parece o senhor incrível falando pro Bochecha. Eu trabalho sozinho. Os irmãos que têm criança aí que já viram esse filminho, já sabem do que eu estou falando. Não, eu trabalho sozinho. Irmão, não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é comunhão, é a palavra que era usada, é koinonia. Koinonia. Comunhão. Essa é uma das características da igreja. Então, irmão, irmão, meu culto está perdido. Não, irmão, deixa aqui. Vai em casa, acerta, terça-feira tu volta aqui. Na tua casa, no teu quarto, tu oferece a oferta que tu trouxe hoje. O Senhor vai aceitar, desde que você se reconcilie, desde que você peça perdão, ou desde que você pergunte para o seu irmão, irmão, eu te fiz alguma coisa? Por que mudou? Por que mudamos? E aí Jesus ele vai falando agora lá no versículo 25, nós já estamos quase encerrando, irmãos. No versículo 25, Jesus ele fala assim, sobre se conciliar com o adversário. No versículo
24, ele fala de reconciliar com o irmão. Por quê? Porque existia uma aliança, foi quebrada. Então, reconcilia. Mas com o adversário não tinha aliança. Mas Jesus manda conciliar. Olha, quando tu estiver no caminho com teu adversário, tenta fazer um acordo. Não deixa chegar na última instância, não. Tenta negociar. Tenta melhorar, abrandar as coisas. Para de ficar ferro com ferro. Tem um versículo que eu li essa semana, eu não gravei, mas é em Provérbios que fala: o ferro com ferro se afia. Ah, não, eu sou durão, eu vou arrebentar com ele. Ele vai fazer a mesma coisa com você, ou vai tentar. Aqui estamos falando já de adversário, não é de irmão não, tá? Irmão é para reconciliar, tá bom? Então para de ficar dando burro, como diz, né, em ponta de faca, né? Você vai se ferir. E ele também. E Jesus alertou, pode ser que ele seja mais poderoso que você e ele vai te entregar ao juiz. E o juiz vai te entregar ao meirinho ou ao carcereiro. E o carcereiro vai te jogar lá dentro da prisão e você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Jesus, ele dá uma sequência, ele está falando: olha, a tua situação pode piorar. Então faça um acordo antes que chegue nas últimas instâncias. Olha só, irmãos, é isso que Jesus está nos orientando. Faça um acordo. Ah, não, isso é covardia. Que é isso? Eu sou homem. É? Pois é. O recado está dado. Vamos mais adiante. Mateus 5:27, aqui nós finalizamos. 5, 27, 28. Olha só um ponto em que a graça excede a lei, né? Lá na lei estava: não adulterarás, né? Ou seja, não cobice a mulher do seu próximo, não se deite com a mulher do seu próximo. E Jesus, ele vai falando aqui sobre a intenção do coração. Eles entendiam que o adultério era ter o ato carnal em si, o ato físico. E Jesus fala: não. Desejou no coração, já cometeu adultério. Jesus já está indo lá na formação do pensamento, lá na origem do problema. Uma vez eu li uma explicação vi uma explicação num livro que falava que todo pecado ele começa numa esfera moral. Eu demorei para entender aquilo, irmão. Demorei. Mas qualquer um aí pode puxar na tua mente e não fale. Confesse para Deus apenas. Mas qualquer um que algum dia já fez um pecado, seja ele pecadinho ou pecadão, ele começou lá na esfera moral. Puxa, mas se eu fizer assim, será que vai ser errado? É ou não é, irmãos? Puxa, eu sei como é que é, porque eu já fiz os meus também. Puxa, mas será que é errado mesmo? Eu vou fazer uma manobra aqui que começa numa esfera moral, irmãos. E Jesus já vai lá nessa origem, na questão do adultério. Mas o que gera morte é pecado consumado. Enquanto está aí dentro, ainda há tempo de voltar, confessar, deixar. Tá, irmão? Entregar na mão do Senhor. E aí, irmãos, Jesus ele vai falar em Mateus 7,13 sobre os dois caminhos, e ele fala assim: entrai. É um verbo que está no imperativo, ele está mandando: entrai, se esforce, brigue com você mesmo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Esses dias eu vi um vídeo sobre motivação, achei até interessante. As pessoas querem estar motivadas, né? Tanto é que hoje a profissão de coaching, né, está em alta, né? Vem aquele camarada lá, parece até um pastor, né? E fala e tal, e fala frases de efeito. E eu vi uma pessoa falando que acho que pagou R$1.200, sei lá, por um preço absurdo, por uns 2 dias lá de coaching lá.
Pelo amor de Deus, irmão, pagar para... Aqui é de graça. Aqui é de graça. E aí esse vídeo sobre motivação, ele falava o seguinte, olha, motivação é nada. Você tem que ter a disciplina. É disciplina. Ainda que você não queira, mas você sabe que aquilo é bom para você, então faça. É o que Jesus está falando aqui. Entra pela porta estreita. Nossa, irmão, mas isso é uma mensagem para domingo? Bom, foi a que Deus me deu, irmão. E Jesus já falou comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que ninguém vai sair triste daqui, não. E por quê? Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aí, para finalizar, irmão, Jesus ele está falando, todo aquele que escuta e pratica, em outras traduções está escrito, todos aqueles que escutam e obedecem a minha palavra. Se os irmãos forem ver, irmãos, olha só, os dois homens, os dois escutaram a palavra, os dois construíram a casa, os dois, as duas casas foram solapadas por vento, por enchente. Qual foi a diferença aqui? É que um foi prudente para obedecer e outro escutou, mas não, deixa que Deus é misericordioso, né? Deus vai me ajudar aí, eu vou fazendo um negocinho aqui e a coisa no final vai dar tudo certo, né? Tem uns até que brincam, né? Se não deu certo, no final dá tudo certo, se não deu certo ainda é porque não é o final. Cuidado, na vida eterna isso aí, para alguns vai dar errado, e muito errado. Pela eternidade vai dar errado. Então, não brinquemos, irmãos. Jesus nos alertou. Irmão, não é fácil construir casa na rocha, não. Quem já pegou aí, os irmãos aí que trabalham com o irmão Alberto aí deve saber, né, irmão? Terreno pedregoso, né? Cheio de pedregulho, é complicado cavar lá para fazer uma fundação, né? Mas não, tem tipo de terreno que é areia, facinho, né? Mas construa sua casa na rocha, irmão. E eu quero te dizer, vai doer, vai demorar. Às vezes você está fazendo lá na rocha, você vai lá, faz só um baldrame, faz só uma coluna, só colocou uma sapata. Estou usando uma linguagem aqui de construção, não sei se todos vão entender, mas tudo faz parte da fundação da casa. Só colocou uma sapata, enquanto o insensato lá está fazendo a casa na areia, já está lá no teto, e olha para a tua cara e dá risada. Aqui, meu amigo, quem disse que não dá certo? Vamos ver na hora que vier um vento. Vamos ver na hora que vier a tempestade. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ainda que você olhe para as pessoas prosperando, e às vezes você está tentando ser fiel, tentando agir em fidelidade diante de Deus, e parece que tua vida não anda, continue. Mas eu não saí da fundação ainda. Vai sair. E quando vier o vento, tenha certeza, a tua casa não vai cair. Não cai, irmãos, porque Deus garante. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta, irmão, querer inventar, pular etapas, achar atalhos. Não adianta. Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Que você seja prudente, que eu seja prudente. Pecados todos nós temos, irmãos. Eu brigo aqui com os meus e você briga aí com os teus. E vamos pedir misericórdia a Deus. O Senhor vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Porque Ele quer.
Ele quer que a nossa casa fique em pé. Deus não trabalha com a expectativa, irmão, do nosso fracasso, sabia? Quando Deus permite a aprovação, Ele não quer que nós caiamos. Ele quer que nós superemos a aprovação. Guarda essa palavra no teu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aí até os últimos momentos tentando. Boa foi esta palavra. E nós estamos tentando aí conexão com o pastor Ezequias, mas está difícil hoje, irmãos. Ele fez uma gravação, até para subir o vídeo aí, a internet aí não está conseguindo fazer isso. Vamos tentar aí, vamos ler os pedidos de orações aqui, mas receba esta palavra, meu irmão. Leve esta palavra. Às vezes a gente cria aquele estigma, né, irmãos? Ah, palavra de domingo. Não, irmãos, é palavra de Deus. É o que Deus quis falar conosco nesta noite. E tomemos esta palavra. Ninguém aqui é melhor que ninguém, irmãos. Eu careço desta palavra. O irmão carece, a irmã também. Todos nós carecemos desta palavra. E pegue a parte, aplique a sua vida. Se serviu todo, amém. Irmãos, nós não somos melhores, não. Nós somos dependentes, sim, da graça de Deus. Nós precisamos cada dia. E quanto mais nós conhecemos, irmãos, para os obreiros aqui, para mim e para os obreiros principalmente, que a Bíblia diz que quando nós conhecemos e somos aqueles que ministram também, Tiago diz que a responsabilidade é maior, né? Então, irmãos, porque a gente tem que obedecer a palavra, viver a palavra. Amém, irmão? Receba esta palavra, leve ela aí no seu coração, glorifique ao Senhor e vamos melhorar. O que Deus quer de nós é isso, irmão, que nós melhoremos a cada dia. E nós precisamos. Independente do que nós somos aqui, de como nós estamos servindo a Deus, se no ministério, né, não importa, irmãos, que nós continuemos adorando o Senhor. Irmãos, temos aqui alguns pedidos aqui, eu vou ler rapidamente, ver se os meninos conseguem aí subir esse vídeo. A oração, irmã Rosângela, pede em favor da sua irmã Fátima, que está enferma. A irmã Eliana, irmã Eliana, a nossa pastora, né? Pede em favor da sua prima Kelly, está grávida e foi picada por um escorpião e está no hospital. Vamos orar, né, irmãos? Para que Deus estenda as mãos. A irmã Mauricéia pede em favor da irmã Dora, que está enferma, e por toda a sua família. A irmã Mara Kelly pede em favor do seu irmão Renato, né, para a libertação. Por Joyce, que foi hoje no hospital, e a Jennifer, que por uma porta de emprego, pela Jennifer. A oração, a irmã Isabel pede em favor do seu pai, é isso, né? Pai, nosso presbítero, Sidney, que passou mal agora há pouco, né? Vamos orar pelo nosso presbítero Sidney. Também a irmã Genilza pede em favor do Raul e Margarete, que vai fazer um procedimento cirúrgico amanhã. É isso mesmo, né? A oração, irmã Andressa, pede em favor da sua mãe, a irmã Geni, que está em tratamento porque está com princípio de pneumonia. Vamos orar, irmãos, para que Jesus estenda as mãos. A irmã Silvana pede em favor do Heitor, que tem 5 meses de vida e vai fazer um procedimento cirúrgico também no coração. Obrigado. A irmã Eliane pede em favor da sua família. E também aqui o César pede orações por toda a família dele, por salvação, consolação, cura e pede pela graça de Deus, né? Pela minha vida espiritual, né? Por si mesmo, né? Pela sua saúde e alguns problemas e uma causa especial que ele tem para resolver.
E também a irmã Márcia, da recepção, pede por toda a família, em especial o seu irmão José, que está com dificuldades de se alimentar, no caso de engolir, não está se alimentando direito. Vamos apresentar ao Senhor, irmãos, todos esses pedidos. São vários problemas aqui de saúde, mas o nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Basta nós clamarmos e confiarmos que o Senhor, Ele vai entrar com providência em cada vida. Amém? Alguma coisa... Conseguiram alguma coisa? Não? Então, irmãos, mas eu creio que o pastor, ele manda aí a saudação para os irmãos, né, que nós recebemos essa saudação. Felizmente, irmão, nós estamos tentando, os meninos aí da mídia já estão correndo atrás, essa semana já entraram, desde a semana passada, entraram em contato com outra operadora. Há aquele problema de, como se diz, de carência, também de disponibilidade. Então, irmãos, ore aí, apresente ao Senhor. Estava funcionando, já deu problema outros dias aí, mas a gente conseguiu contornar, mas não tem internet. Então, se não está funcionando, troca, né? Põe alguma que possa funcionar. Então, os irmãos, ajudem aí para que a gente consiga resolver isso aí, porque nós não sabemos, amados, até quando vamos desta forma, né? Mesmo que as coisas demorem um pouquinho, mesmo nós temos nossos irmãos que são do grupo de risco, idosos, que não podem estar aqui conosco, acima de 60 anos, é um cuidado que nós devemos ter, e eles precisam também cultuar o Senhor. Então, ore para que a gente possa, essa semana, conseguir resolver alguma coisa com relação à internet. Amém, irmãos? Deus em Cristo abençoe a cada irmão, os irmãos tenham paciência. O culto, assim, é estranho, irmãos, às vezes a gente tem que correr aqui, os meninos aí da mídia, ajeitar as coisas. Eu sei que os irmãos não podemos ter ainda ensaios conjuntos, tenham um pouquinho de paciência. Se puderem, façam o ensaio online, passem o hino, né? Dá uma passada de hino, passa o hino durante a semana para todo mundo ensaiar. As irmãs aí, eu sei que... E não tem problema, irmão, se acontecer alguma falha, nós não somos perfeitos, né? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui treinando. Um dia nós vamos estar lá na presença do Rei. E aí as coisas vão ser perfeitas, irmãos, porque nós já ensaiamos aqui e lá vai ser para a glória do Senhor. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu queria chamar aqui o presbítero Josebias, fazer esta oração, apresentando os pedidos e agradecendo pelo término do culto. Irmãos, oremos pelo nosso pastor auxiliar ali, da nossa sede, pastor João Marcos Brito. Ele e a família foram acometidos do Covid, mas estão em recuperação. Graças a Deus ele mandou mensagem no grupo, falou que está em recuperação, mantendo a quarentena, né, o cuidado necessário. E é isso, irmãos, nós estamos sujeitos, né? Estamos aqui trabalhando, servindo ao Senhor e andamos por vários lugares, tomando cuidado, mas nós não sabemos. Então, vamos orar pelo nosso pastor, amém? E também nosso pastor setorial, pastor Alberto Brito. Continue orando pelo pastor Ezequias, a irmã Eliana, também são carentes da nossa oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos alegres, né, por essas palavras gloriosas que Deus tem falado com a igreja, porque, né, há necessidade, né, e Deus falou conosco em especial, irmão, né? Eu estou saindo aqui alimentado com a palavra de Deus, né? Se alimentamos com a palavra de Deus. Tem vários pedidos de oração aqui, o Senhor conhece o endereço de todos, conhece, né, a casa, conhece o nome, e vamos orar, né, irmão? Porque quem ora, fala com Deus. Quero saber nesta noite se tem mais algum, muitas vezes não mandou o pedido, mas quem precisa mais de oração nesta noite? Vamos orar, né, irmão? Graças a Deus. Soberano Deus da glória. Ó Pai querido, estamos, Senhor, a te clamar nesta hora. Ó Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta noite, de estarmos, Senhor, nesse culto, Senhor, de adoração ao Teu nome. E assim, Senhor, somos, Senhor, aleluia, necessitados de Ti. Pedimos, Senhor, a Tua bênção. Ó Pai querido, a cada petição, Senhor, que está nesse, ó Pai, está aqui nesse papel. Tu sabes a necessidade daqueles que estão no hospital, aqueles que vão fazer a cirurgia, aqueles
aqueles que precisam do teu socorro, aqueles que foi acometido da Covid e das demais enfermidades, Senhor. Apresentamos a Ti nesta noite, porque Tu és o médico por excelência, Senhor. Tu não desampara, ó Pai querido, aqueles que levantaram a sua mão, que estão nesse santuário, aqueles que se encontram em casa agora, Pai querido, apresentamos cura, toca, Senhor, em cada vida, faz, Senhor, um milagre, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus ainda que batiza com o Espírito Santo, Tu és o Deus, Senhor, que faz milagre, e nós tomamos posse nesta noite deste milagre, pela Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, leva em paz, vai curando, operando milagre, e vai tocando em cada vida nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, que a enfermidade vai embora. Ó Pai querido, e abençoa a Tua igreja, vai levando em paz para os seus lares, guardando, Senhor, de todo, Senhor, mal, de todas as barreiras, de todo acidente, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a Tua igreja, assim que a Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Irmãos, antes da bênção apostólica, o pastor Ezequias mandou um recado aí para nós, que ele vai estar gravando um vídeo e postando na página da igreja. Então os irmãos acompanhem lá a saudação que o nosso pastor fará. Amém? Cauê? Os irmãos, estendam as suas mãos, que a graça de Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos digam